Boa noite, irmãos. Quero saudar os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao culto da UBH. E neste momento quero que os irmãos abram suas Bíblias no Salmos 23, para que eu possa fazer a leitura desta palavra. Amém, irmãos? O Salmo 23 diz assim a palavra de Deus: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que a palavra de Deus aplique em vossos corações. Vamos chamar o louvor. Muito bem, nesta noite eu gostaria de saudar os amados irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Motivo de alegria para nós estarmos reunidos para assim engrandecer e louvar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido os amados irmãos para nós entoar louvor nesta noite, cantando o primeiro louvor ao nosso Deus. Senhor, te quero. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Mais uma vez. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver.
bom render graça e louvar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iremos louvar mais com louvor ao nosso Deus. Se Jesus disser: amigo, largue tudo e vem comigo, tomado pela mão do meu Senhor, nós conseguiremos vencer todas as nossas dificuldades. Se Jesus disser: amigo. Se Jesus disser: amigo, largue tudo e vem comigo, tomado pela mão, com ele eu vou, aonde ele for. Tomado pela mão, com ele eu vou, tomado pela mão, com ele eu vou, tomado pela mão, com ele eu vou, aonde ele for. Se Jesus disser: amigo, largue tudo e vem comigo, tomado pela mão, com ele eu vou, aonde ele for. Tomado pela mão, com ele eu vou, tomado pela mão, com ele eu vou, tomado pela mão, com ele eu vou, aonde ele for. Amém. Que Deus seja louvado. Irmão Júnior. Amém, irmão. Vamos dar continuidade no trabalho dessa igreja. Vamos dar os avisos aos amados que este culto é realizado na primeira e na terceira semana de cada mês pela o YouTube. E as demais, quarta-feira, presencial aqui na Igreja Batista. Os irmãos que estiverem querendo participar na presencial, na primeira e terceira é pelo YouTube, e as demais quartas é presencial. Vamos chamar o irmão Manuel de Jesus para fazer a leitura da palavra de Deus. Boa noite aos irmãos. Eu convido os irmãos para nós abrirmos a nossa Bíblia na carta de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 13 ao 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filho da obediência, não vos amoldeis às paixões que tenhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Que a palavra de Deus seja aplicada aos nossos corações. Vamos chamar o irmão Lidomar para levar mais um louvor. Muito bem, ainda vamos louvar a Deus com a mesma alegria. Estamos muito alegres, Jesus está aqui. Sentimos muito amor, sentimos união nesta noite. Que Deus venha nos abençoar através da sua santa palavra. Estamos muito alegres. Estamos muito alegres, Jesus está aqui. Sentimos muito amor, sentimos união. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração.
Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Estamos muito alegres, Jesus está aqui. Sentimos muito amor, sentimos união. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Amém, irmãos. Que Deus seja louvado. Irmão Júnior. Amém, irmão. Vamos fazer uma oração e logo após essa oração o irmão Kevin estará trazendo a mensagem da palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te render graça, Pai, e te pedir, Pai, por nossas vidas, que o Senhor venha abençoar cada um dos irmãos que estão aqui presentes e aqueles que não puderam vir, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles. Abençoe os trabalhos que nós estamos realizando para Ti, Senhor, que o Senhor possa estar nos dando sabedoria e discernimento para não parar de fazer o seu trabalho, Senhor. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmão Kevin. Uma boa noite a todos os irmãos que estão nos assistindo, estão participando deste culto de forma online. É um prazer, é um privilégio que Deus nos dá, né, de estar trazendo aqui a mensagem, a meditação da sua palavra. Eu vou fazer mais uma vez a leitura no texto que o irmão Manuel leu. Vou fazer mais uma vez a leitura em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o 16. Diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, da vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Oremos. Senhor, graças te damos, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que temos de te cultuar, ó Deus, e darmos graças ao teu santo nome. Neste momento, ó Pai, fala aos nossos corações, nos usa, Senhor, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Pedro, ele escreve essa carta, não se sabe ao certo, mas provavelmente ele está em Roma, e ele escreve essa carta para os crentes que moram nas províncias de Roma. E esses crentes, eles estão passando por muita perseguição por causa da fé, por causa de Cristo. E o apóstolo Pedro, ele escreve essa carta procurando animá-los, para que eles possam continuar firmes na fé, firmes na dedicação a Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele escreve encorajando a esses crentes que estão sendo perseguidos a seguirem o exemplo de Jesus e a viverem uma vida que traga honra e glória ao nome de Deus. Esses crentes estão sendo perseguidos, muitos passando por necessidades, muitos sendo mortos por causa do nome de Cristo, por causa da fé que eles professam em Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro, ele encoraja esses crentes a viverem, continuarem firmes na fé deles e a viverem uma vida que leve honra e glória ao nome de Deus. E é sobre essa vida que nós iremos falar esta noite. O tema dessa mensagem é uma vida que honra e glorifica a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 3 e versículo 17. Em Colossenses 3 e 17, o apóstolo Paulo fala um pouco ainda sobre também uma vida que honra e glorifica a Deus. Diz assim, Colossenses 3 e 17:
E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, tudo o que nós fizermos, nós devemos fazer em nome do Senhor e sendo gratos a Deus pelo que Ele fez. Portanto, nós devemos fazer em nome do Senhor, isso dando honra a Ele, e nós devemos dar graças a Ele, glorificando a Deus pelo que Ele fez. Agora, com isso em mente, nós vamos ao nosso texto, né, dos versículos que nós lemos, do 13 ao 16 de 1 Pedro, e nós vamos ver duas atitudes que honram e glorificam o nome de Deus. Né, ainda seguindo a deixa, né, do irmão Chagas, que também falou sobre atitudes que os crentes devem ter. O irmão Romário, no culto presencial, também falou sobre atitudes que nós devemos ter. E hoje ainda continuarei falando sobre atitudes que nós devemos ter. Hoje, mais especificamente, atitudes que honram e glorificam o nome de Deus. E eu vou falar para vocês as duas atitudes que nós vamos ver. E nós vamos meditar nessas atitudes. As duas atitudes são: a primeira é santificação da mente. Nós devemos santificar a nossa mente. E a segunda atitude que nós também vamos ver é a santificação do corpo. Nós precisamos ter em mente que santificação é renunciar, é separar-se de tudo aquilo que é considerado pecado, que é considerado impuro diante de Deus. Então, santificar é separar-se. Né? A partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo, nós fomos separados do mundo para vivermos de acordo com o Evangelho de Cristo. E é importante ressaltar, é importante que a gente tenha na nossa mente também que só pode santificar-se quem já é santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos santos em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos santos pela justificação de Jesus Cristo, que Jesus Cristo trouxe a nós. Na semana passada, no culto presencial, o irmão Jones, ele falou uma frase de um pregador que ficou na minha mente e serviu muito bem para mim trazer também nessa meditação. Ele disse a seguinte frase: a salvação tira o crente do mundo e a santificação tira o mundo do crente. Só quem tem essa frase tem bastante, como é que eu posso dizer, sentido, né? Se tratando da santificação, porque quando nós fomos salvos por Jesus, nós somos salvos desse mundo, mas Jesus também ordena e na sua palavra diz que nós devemos nos santificar a cada dia, tirando de nós as nossas velhas atitudes e andando em novidade de vida. Só quem tem o Evangelho, só quem tem o poder do Espírito Santo, né, é que pode santificar-se. Como eu falei, o Evangelho ele nos dá esse poder de podermos viver em uma vida nova, em uma vida que agrade, que honre a Deus e glorifique a Deus. E é isso que o apóstolo Pedro ele fala para esses crentes que estão sendo perseguidos, para que eles não desanimem, que eles continuem firmes na fé, porque eles têm o poder do Evangelho na vida deles. E através desse poder do Evangelho, eles podem continuar vivendo em novidade de vida, continuar buscando se parecer mais com Jesus, apesar de todas as dificuldades, perseguições, mas que eles possam se permanecer firmes. E nós vamos ver a primeira atitude que eu falei ainda agora há pouco. A primeira atitude que honra e glorifica a Deus, que é a santificação da mente. No versículo 13, o apóstolo Pedro diz assim, versículo 13 do capítulo 1. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Essas duas palavras que ele começa, por isso,
ele está falando por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho que vocês receberam, guardem os vossos pensamentos, fortaleçam as suas mentes. É isso que ele está querendo dizer, o apóstolo Pedro, para aqueles crentes. Eles possam fortalecer as suas mentes com o Evangelho. E eles devem pensar segundo a vontade de Deus. Lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, diz para nós buscarmos as coisas lá do alto. Está escrito assim, em Colossenses 3 e 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. A santificação da mente, ela deve ser, primeiro, se despojando de toda forma de pensar do velho homem. Porque quando nós não éramos transformados pelo Evangelho, pelo poder de Cristo, né, para a salvação, nós tínhamos uma forma de pensar. E como nós éramos dominados pela nossa velha natureza, os nossos pensamentos eles não honravam e não glorificavam a Deus. Mas agora que somos salvos, transformados pelo Espírito Santo, nós devemos nos despojar, nós devemos nos livrar dos pensamentos do velho homem. E agora, como novo homem, nós devemos buscar as coisas lá do alto. E nós devemos ter plena convicção do entendimento do Evangelho, como está escrito em Colossenses 2, do versículo 2 ao 3. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Colossenses 2, o versículo 2 e o versículo 3. Lá diz que nós devemos ter plena convicção do entendimento do Evangelho. Está escrito assim, o capítulo 2, versículo 2 e 3. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Irmãos, nós devemos encher a nossa mente dos tesouros que o Evangelho nos mostra. Para isso, nós precisamos nos esforçar em ler a Bíblia e buscar a palavra de Deus. Nós devemos ter prazer na lei do Senhor, como está escrito no Salmo 1. O versículo 2 do Salmo 1 diz que antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. No Salmo 119, o versículo 97, também diz: o quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação o dia todo. Então, esses dois salmos falam sobre o quanto nós devemos nos esforçar, nós devemos buscar a palavra de Deus, para que nós possamos santificar a nossa mente, deixar os nossos velhos pensamentos e ter a nossa mente completa, cheia do Evangelho de Cristo. Nós temos que ter amor pela palavra de Deus e demonstrar esse amor meditando, como fala no Salmo 119, versículo 97. A demonstração de amor pela palavra de Deus é o quanto nós buscamos a palavra de Deus, é o quanto nós meditamos na palavra de Deus. E isso nos leva à nossa segunda atitude, que é a santificação do corpo. Por que eu digo que nos leva à segunda atitude? Porque agora nós precisamos externar aquilo que nós pensamos, a nossa convicção do que é o Evangelho. Agora nós vamos externar nas nossas atitudes. E as nossas atitudes precisam ser santas. Nós precisamos santificar. Por isso nós devemos ter em mente que a santificação do corpo ela está relacionada diretamente com o nosso procedimento. Vamos ver no versículo 14, o que diz de 1 Pedro, no capítulo 1, o versículo 14, nosso texto. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. O versículo 15 diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Pedro aqui ele está dizendo que agora que vocês são filhos da obediência, agora que vocês são novas criaturas, criaturas que têm agora o poder do Evangelho,
que foram separados e que agora deixaram a vida de desobediência, deixaram as vontades e as paixões que antes tinham, né, quando éramos escravos do pecado. Ele está falando aqui para aqueles crentes que agora que eles têm uma nova vida, que agora eles deixaram essas vidas de pecado e agora eles são livres pelo poder do Evangelho, que é Cristo Jesus crucificado. Agora, ele diz assim, agora, né? Assim como é santo aquele que vos chamou, aquele que salvou vocês, assim como ele é santo, que salvou vocês da escravidão do pecado, tornai-vos santos também o vosso procedimento. Lá em 2 Coríntios, o capítulo 5 e o versículo 17, lá diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas que vocês faziam antes já passaram, ficaram no passado, né? Agora tudo é novo. Todo o procedimento agora deve ser para honrar e glorificar a Deus. Então, a partir do momento que vocês aceitaram Jesus Cristo, vocês reconheceram o Evangelho de Cristo, e vocês agora são portadores desse Evangelho na vida de vocês, agora vocês não vão mais viver nas coisas que vocês viviam antes, praticar, andar, proceder da forma que vocês procediam antes. Agora, os seus procedimentos serão para honrar e glorificar a Deus. A palavra de Deus ainda nos diz também em Romanos, no capítulo 6 e versículo 4, que nós devemos andar em novidade de vida. Nós vamos abrir em Romanos 6, versículo 4, que diz assim: fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, assim como Cristo ressuscitou, agora nós também devemos ressuscitar em uma nova vida, né? Se você aceitou Jesus e tem o Evangelho de Cristo, agora você tem que viver uma nova vida, uma vida que honre e glorifique a Deus. O apóstolo Paulo também fala ainda em Colossenses, o capítulo 3, do versículo 5 até o 11. Eu vou ler para vocês, o versículo 5 até o 11 de Colossenses 3, diz assim, o apóstolo Paulo escreveu assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, quando nós ainda não tínhamos o Evangelho, a ira de Deus estava sobre nós, porque eram essas coisas que nós praticávamos, essas coisas que nós tínhamos total tendência para praticarmos, porque nós éramos filhos da desobediência. Continuando, ora, nessas mesmas coisas que andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz, para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. O apóstolo Paulo fala aqui que quando eles aceitaram Jesus Cristo, quando eles aceitaram o Evangelho na vida deles, eles deveriam se despojar das coisas que eles praticavam antigamente, quando ainda eram filhos da desobediência. Mas agora eles deveriam se revestir do novo homem, que se refaz, como diz no versículo, né? Do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então nós devemos agora andar buscando parecer cada vez mais com Cristo, porque foi Ele que nos salvou, Ele que nos criou. Então agora, na santificação do nosso corpo, nós devemos buscar parecer mais com Cristo. E assim, com certeza, nós estaremos honrando e glorificando ao nome de Deus.
O apóstolo Paulo aí ele dá uma lista de atitudes e sentimentos que dominavam o nosso velho homem. Mas aí Paulo também ainda diz que agora que nós recebemos o evangelho, nós devemos nos despojar desses pecados, lançar fora o procedimento pecaminoso e nos revertirmos do novo homem, vivendo, andando, praticando e seguindo o evangelho de Jesus Cristo. Santificar o corpo, irmãos, é colocar em prática a santificação da mente, que foi o primeiro ponto que eu coloquei para os irmãos. Primeiro, nós devemos santificar a nossa mente e depois nós devemos externar, colocando em prática aquilo que nós fizemos, né? Santificando a mente. E assim nós estaremos santificando o corpo quando nós colocamos em prática e começamos a andar parecidos com Jesus, a viver de forma verdadeira o evangelho que nós recebemos. E, irmãos, eu termino essa meditação lembrando a todos o motivo de Deus ter nos salvado, o motivo de termos sido salvos, assim como o apóstolo Pedro mesmo ele faz no capítulo 2, o versículo 9, que todos possam abrir nesse texto, o capítulo 2, o versículo 9 de 1 Pedro. O apóstolo Pedro ele nos traz à memória o motivo de termos sido salvos. Está escrito assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a partir do momento que nós recebemos o evangelho de Cristo, nós devemos mudar a nossa vida e sermos testemunha de Cristo. Nós devemos anunciar as virtudes que Cristo nos deu, que é o evangelho. Deus nos deu o evangelho, Cristo nos deu o evangelho para que nós possamos anunciar para outros. E porque foi através desse evangelho que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E que através de nós, irmãos, outros também possam ser chamados, ouvirem a voz de Cristo, pelo evangelho de Cristo. A partir do momento que nós começarmos a honrar e glorificar a Deus com a nossa vida, eu tenho certeza que Jesus Cristo vai nos usar para que nós possamos, para que outros também possam ouvir a voz dele e serem chamados para o reino da sua maravilhosa luz. Amém, irmãos.